A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa aula de profecia, de escatologia bíblica no seu lar. Obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós pelo nosso WhatsApp, que é o 994661010. Diariamente nós temos recebido dezenas de mensagens, não só perguntas, mas mensagens de críticas, de orientações, de sugestões, e eu quero agradecer pela sua mensagem. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por poder entrar na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós já estudamos dezenas de profecias. Nós já chegamos à conclusão aqui que as profecias bíblicas, elas não falham. No tempo oportuno, elas têm o seu cumprimento. Começamos essa temporada lá no livro de Gênesis e recentemente estamos estudando os profetas menores. Já estamos estudando algumas profecias do livro do profeta Joel. Abre a tela, por gentileza. Isso, este livro é aparentemente curto, né? Muito breve, apenas 3 capítulos, mas um dos profetas mais importantes dos denominados de profetas menores. Vamos recapitular o que vimos nos programas anteriores? Nós estudamos 2 programas sobre o mesmo tema, o Dia do Senhor, sendo que o primeiro, no capítulo 1, versículos 1 a 4, não sei se você lembra, que foi a ocasião em que o profeta falou sobre aquelas 4 pragas de insetos, lembra disso? Da lagarta, do gafanhoto, da locusta e do pulgão. E nós falamos também, traz a tela por favor, nesse programa, que Deus se utiliza de Joel para falar que haveria ainda um juízo maior por conta das invasões estrangeiras. Você lembra disso? Também estudamos o outro programa com o mesmo título, a mesma temática, que foi o Dia do Senhor, sendo que tomando por base o capítulo de número 2, e nós vimos aí nessa ocasião que Deus se utiliza do profeta Joel para chamar o povo ao arrependimento, para se converter dos seus pecados e dos seus maus caminhos. Hoje, como nós prometemos, hoje nós vamos estudar uma das profecias mais importantes da Bíblia, e eu diria que é a profecia mais importante, mais conhecida do livro de Joel, que é a profecia sobre a efusão do Espírito e a profecia sobre a grande tribulação. Está lá no capítulo 2, versículos 28 a 32. O tema do nosso programa hoje é a promessa da efusão do Espírito e a profecia sobre a grande tribulação. Muito bem, então essa profecia, ela é por demais conhecida e é bom lembrarmos isso, que foi exatamente por causa dessa profecia da efusão do Espírito que Joel ficou conhecido como o profeta do avivamento religioso. Vamos estudar essa profecia maravilhosa, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Abre a tela, por gentileza. Deus se utiliza de Joel para dizer assim: e há de ser que depois, bem, primeira coisa que eu quero explicar a vocês, traz a tela, por gentileza, é que esse depois, ele é profético, ele é futuro. Se você é aluno dessa aula de profecia, você sabe disso, que é uma característica da profecia. Raramente ou dificilmente uma profecia, ela anuncia o período de cumprimento. É muito raro. Existem algumas que traz o período de cumprimento, como por exemplo aquela que está lá no capítulo 9, versículos 24 a 27 de Daniel, que é conhecida como a profecia das 70 semanas de Daniel. Como exceção da regra, esta profecia, sim, ela traz períodos de cumprimento. Mas a grande maioria das profecias, Deus apenas se utiliza dos profetas para dizer o que vai acontecer ou o que ele vai fazer. Mas não diz o tempo, o período de cumprimento. Mas uma certeza nós temos,
que no tempo oportuno essa profecia há de se cumprir. Então, quando Deus diz a Joel, né, depois de falar sobre o dia do Senhor, depois de falar sobre aquelas invasões estrangeiras, aí Deus diz que depois haveria uma bênção, Deus iria derramar do seu Espírito, ou o seu Espírito, sobre toda a carne. Traz a tela, por gentileza. Então, essa palavra depois aí, há de ser que depois, ela é profética, é futura. Né? Joel profetizou mais ou menos 800 anos antes de Cristo, né? E essa profecia veio se cumprir mais de 8 séculos depois. Qual era a promessa? Qual era a profecia? Aí Deus diz através de Joel, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Detalhes, Espírito no texto está com E maiúsculo. E você sabe disso, né? Você sabe que existe uma diferença de espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Espírito com E minúsculo fala do espírito humano. Espírito com E maiúsculo fala do Espírito de Deus. Quando Deus disse que iria derramar o seu Espírito, estava falando do derramamento do Espírito Santo, algo futuro, que não iria ocorrer nos dias de Joel, veio ocorrer lá no dia de Pentecostes, nós vamos ver o cumprimento. Volta o texto mais uma vez. Aí ele diz, derramarei o meu Espírito, detalhes, sobre toda a carne. É muito interessante essa profecia, porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós estudamos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, nós vamos perceber que nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era derramado sobre pessoas específicas. Ele atuava, o Espírito Santo no Antigo Testamento atuava sobre pessoas específicas. Lendo o Antigo Testamento, você vai perceber isso, que o Espírito Santo no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, ele agia, ele atuava na vida de quem? Dos juízes, dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. Eram em algumas pessoas específicas, chamadas por Deus para trabalhos, serviços ou funções específicas que o Espírito Santo agia, atuava. Não houve, nos dias do Antigo Testamento, um derramamento do Espírito sobre todo o povo de Deus ou sobre todos os servos de Deus. E esta era uma profecia, uma promessa futura. Deus estava dizendo através de Joel que no futuro ele iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E é claro que nós entendemos que sobre toda a carne não significa dizer todos os seres humanos, mas todos aqueles que são servos de Deus, todos aqueles que creem em Cristo, né? Todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Então, embora todos nós tenhamos o espírito humano, mas claro que a promessa para o derramamento do Espírito de Deus é para o povo de Deus. No Antigo Testamento, né, já dissemos, ele atuava sobre pessoas específicas, mas no Novo Testamento, depois do dia de Pentecostes, nós vamos perceber que ele foi derramado sobre todos os servos de Deus. E o que iria ocorrer depois desse derramamento, ou quando Deus derramasse o seu Espírito sobre toda a carne? Bem, aí nós vamos perceber uma série de promessas de âmbito espiritual, manifestações divinas, manifestações sobrenaturais, dons espirituais que iriam ocorrer na vida do povo de Deus, na vida dos servos de Deus. Abre a tela, por gentileza, ainda no versículo 28. Aí ele diz: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Que coisa interessante! Já não é apenas um grupo seleto de pessoas chamadas para o ministério profético, não. Mas quando o Espírito fosse derramado, Deus estava prometendo que os filhos, as filhas, iriam profetizar, ou seja, haveria com certeza um grande grupo, um grande número de pessoas que seriam usadas pelo Espírito no dom de profecia ou através do dom de profecia. Volta ao texto mais uma vez, estamos estudando esse texto de forma minuciosa por conta dos detalhes, da riqueza desse texto bíblico ou dessa profecia. Aí ele diz mais, que os vossos velhos
terão sonhos. E você sabe disso. Traz a tela, por favor. Existem vários tipos de sonhos. Existem sonhos comuns ou sonhos naturais, que todos sonham. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos sonham. É aquele sonho que nós sonhamos quando estamos dormindo, né? É o sonho comum, o sonho natural. Existem sonhos que é projetos, planos futuros. Quando você tem sonho, você sonha, sei lá, em fazer uma viagem, isso é um sonho de olhos acordados, né? Quando estamos acordados, que também é comum. Só que nós entendemos pelo contexto que se esses velhos iriam sonhar depois do derramamento do Espírito, então nós entendemos que esse é um grupo de sonhos diferenciado. Nem está se referindo ao sonho natural, que todos nós sonhamos, porque para isso a gente nem precisa do derramamento do Espírito. Também não é aquele sonho, planos, projetos futuros, não. Mas se é um sonho que irá ocorrer por conta do derramamento do Espírito, ou como resultado do derramamento do Espírito, é claro que nós pensamos em sonhos sobrenaturais, em revelações de Deus. Deus estava prometendo que quando o Espírito fosse derramado, os filhos e as filhas iriam profetizar e os velhos iriam ter sonhos. Que tipos de sonhos são esses? São sonhos que nós chamamos de sonhos proféticos ou de revelações de Deus que são dadas por intermédio do Espírito. Mas não para por aí as promessas. Aí o texto diz: os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha que coisa interessante. Qual é o desejo de Deus depois que o Espírito fosse derramado? Que houvesse manifestações divinas, manifestações sobrenaturais, que os jovens começassem a profetizar, que os velhos começassem a ter sonhos e os filhos e as filhas começassem a ter visões. Sabe qual é o desejo de Deus? Deus estava dizendo: olha, no Antigo Testamento, eu me manifestei a algumas pessoas, alguns reis, alguns juízes, alguns profetas, alguns sacerdotes que tiveram experiências sobrenaturais, que tiveram visões, que profetizaram. Mas no futuro eu quero ampliar, eu quero que um maior número de pessoas experimentem essas bênçãos sobrenaturais. Que coisa maravilhosa! Quando nós estudamos acerca dos tempos do fim, nós vamos perceber que a grande maioria das profecias dos últimos tempos são profecias de coisas ruins, de guerra, de fome, de epidemias, de aumento da iniquidade, de esfriamento do amor. Mas esta é uma das profecias ou das promessas gloriosas acerca dos tempos do fim, que o Espírito seria derramado e haveria manifestações divinas, manifestações sobrenaturais, manifestações de dons espirituais que seriam distribuídos, que seriam manifestados na vida do povo de Deus. Veja o que diz o versículo de número 29, pode abrir a tela por gentileza. Aí diz assim: e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Que coisa interessante! Quando nós lemos esses dois textos, nós vamos perceber que essa promessa ou essa profecia, nós vamos perceber que Deus estaria derramando o seu Espírito sobre toda a carne, onde não haveria barreiras culturais, não haveria barreiras sociais. Veja que coisa interessante, nós vamos perceber que o Espírito seria derramado e que essas manifestações sobrenaturais seriam experimentadas até mesmo pelos servos, pelos velhos, pelos jovens, por homens e mulheres. Ou seja, o desejo de Deus qual é? É que através da ação do Espírito, as manifestações sobrenaturais sejam uma realidade, ocorram com frequência na vida do povo de Deus. E nós louvamos a Deus. Eu posso dizer, eu quero falar de mim mesmo agora, né? Externar a minha alegria de estar servindo a Deus e ser pentecostal.
de crer nas manifestações divinas, crer nas manifestações sobrenaturais. Nós cremos sim no batismo com o Espírito Santo, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa de que conversão. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à salvação, não é a mesma coisa que novo nascimento, são experiências distintas. E cremos sim nas evidências e nas manifestações sobrenaturais. Aqueles 9 dons que estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 9 a 11, não é? Quando Paulo fala ali sobre o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de discernimento de espírito, o dom da fé, o dom de operação de milagres, os dons de curar. Quando Paulo fala sobre profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, nós cremos na evidência, nós cremos na contemporaneidade desses dons. Nós não somos cessacionistas, não. Nós não cremos que esses dons foram apenas para os crentes do primeiro século, não. Nós não cremos nisso. Nós cremos na contemporaneidade. Nós encontramos bases bíblicas e na história e na experiência. Vou repetir a frase. Nós temos base bíblica, nós temos base histórica e nós temos base experimental, na experiência. Nós podemos dizer isso, nós cremos nessas manifestações sobrenaturais. Eu sei que eu também estou sendo assistido, nós estamos sendo assistidos, alguns alunos da nossa escola são tradicionais. Não creem nas evidências sobrenaturais. Alguns dos nossos alunos são cessacionistas e eu não vou duvidar da sua salvação por isso. Guarde-me o Senhor. Não creio que você vai deixar de ser salvo por isso. Não creio nisso. Agora, posso dizer sim, que o fato de um cristão tradicional não crer, não acreditar, não desejar, não buscar essas manifestações sobrenaturais, é como aquele passageiro de um navio. Você já ouviu aquela história? Que o passageiro do navio, ele só tem o dinheiro para comprar a passagem e ele não sabia que estavam inclusas todas as refeições. Já ouviu essa história? E ele, naquele grande navio, começou a passar fome. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, nem cartão de crédito para fazer refeição. Mas chegou um momento em que ele não suportou mais a fome, ele foi lá para o restaurante, fez a refeição e disse assim: eu vou me alimentar e depois eu vou lavar prato aqui, eu vou trabalhar para pagar a minha despesa. Só que quando ele foi para o restaurante daquele navio, ele percebeu que as pessoas faziam as refeições e saíam e ninguém tirava dinheiro da carteira, nem cartão, nem Pix, nada. E aí ele chamou um dos garçons e perguntou como era feito o pagamento. E o garçom disse: olha, já está tudo incluso na passagem. Ou seja, nesta viagem que nos leva para o céu, há uma série de bênçãos que nos acompanham. E aquele crente que serve a Deus, que é discípulo de Jesus, e não crê nas manifestações sobrenaturais, ele está como aquele passageiro, ele está deixando de usufruir de todos os benefícios e de todos os privilégios que o crente, o servo de Deus, recebe durante essa caminhada ou essa jornada para o céu. Então, nós cremos sim nessas manifestações sobrenaturais. É claro, nós sabemos disso, que existem também as falsas manifestações. Eu faço questão de explicar isso. Nem toda profecia é do Espírito, nem toda profecia ela procede de Deus, nem todas as manifestações sobrenaturais elas são autênticas. Existe eu posso dizer isso, no meio evangélico, pelo menos, ao menos 3 tipos de manifestações. Existem manifestações humanas, às vezes é apenas meninice mesmo, essa é a palavra, o termo que eu quero utilizar é esse, às vezes é só meninice, é movimentos da carne, humano. Não há nada de divino ou sobrenatural. Às vezes existem até manifestações demoníacas, existem seres espirituais que atuam nos meios pentecostais. Posso dizer isso com muita tranquilidade.
mas eu não tenho dúvida que existem sim as verdadeiras manifestações, as verdadeiras profecias, os dons espirituais que são como que ferramentas que foram dadas por Deus, entregues pelo Espírito Santo à igreja para que a igreja possa cumprir a sua obra aqui na terra ou a sua missão aqui na terra. Então, os dons espirituais que foram profetizados por Joel, essas profecias, essas visões, os sonhos, enfim, as manifestações sobrenaturais, elas são uma realidade e nós louvamos a Deus porque somos sim crentes pentecostais. Abre a tela mais uma vez, vamos passar o texto. Aí depois, no versículo de número 30, você vai perceber que é já outro assunto, porque o título do programa hoje é esse, está muito claro aí para você. Primeiro é a promessa da efusão do Espírito e a profecia sobre a grande tribulação. Então você vai perceber agora que já é uma profecia sobre tragédias, desastres, sobre o que vai ocorrer no futuro. Então observe que Deus continua dizendo a Joel, ele diz assim, e mostrarei prodígio no céu e na terra. Mas que tipo de prodígio é esse, Deus? Já não é mais milagres, já não é mais profecias, já não é mais sonho. Esses prodígios agora é o quê? Sangue, fogo, colunas de fumaça. Esse texto, versículos 30, 31 e 32, já está apontando para o futuro, para o período da grande tribulação. Professor, como o senhor identifica isso? Interpreta. Primeiro haverá as manifestações divinas, as manifestações sobrenaturais, depois virá sim o período de destruição que ocorrerá por conta da grande tribulação, que é o período da ira de Deus que será derramado sobre o mundo num futuro próximo. Passe o texto, por favor, versículos 31 e 32 para nós conferirmos. Aí o texto diz, Deus continua dizendo através de Joel, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Traz a tela, por favor. Eu não sei se você lembra, mas nós já dissemos aqui esta semana que o dia do Senhor é um dia de uma ação divina que pode ter várias aplicações. O dia do Senhor pode ser um juízo imediato, o dia do Senhor pode ser o dia da grande tribulação, o dia do Senhor pode ser o dia da vinda de Cristo, e geralmente é o contexto que vai dizer. Então nós cremos que esse grande e terrível dia do Senhor está falando da vinda de Jesus em glória, que ocorrerá exatamente aquela vinda que será visível e que será gloriosa. Abre o texto mais uma vez para nós conferirmos o versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes da vinda de Jesus em glória, o que é que ocorrerá? A grande tribulação, o período sombrio da grande tribulação. Passe o texto, por favor, versículo 32, que é o último texto de Joel que vamos estudar hoje. Aí ele diz, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Professor, como é que o senhor interpreta isso? Deus estava dizendo que nesse período sombrio da grande tribulação, no período em que a ira de Deus estiver sendo derramada sobre a humanidade, ainda haverá sim a possibilidade de salvação. As pessoas que invocarem o nome do Senhor durante o período sombrio da grande tribulação serão salvas. Esse invocar aí são aquelas pessoas que, em meio às dores e aos sofrimentos, irão reconhecer que aquela ira é uma ira divina. E essas pessoas que se converterem a Cristo, que se converterem dos seus maus caminhos, que buscarem ao Senhor, estas pessoas poderão ser salvas sim. Nós cremos também nessa possibilidade, na possibilidade da salvação durante a grande tribulação. Abre o texto mais uma vez, aí diz, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Observe, que ocasião é essa, professor? Que no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. É a ocasião que Jesus descerá sobre as nuvens do céu
com poder e grande glória, quando ele virá com a sua igreja e ele irá julgar as nações para implantar o seu reino milenial. Eu vou voltar a esse texto de Joel, capítulo 2, versículo de número 32, mas eu quero ler 2 versículos que apontam para este período aí. O primeiro está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículos 29 e 30, e eu quero mais uma vez lembrar a você que é aluno dessa aula de profecia, que é muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, tá certo? Se puder, pegue lá na sua estante, na sua prateleira, esteja com a sua Bíblia, porque às vezes nós lemos outras referências que não está aí na nossa tela, tá bem? Então, Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30, veja que está relacionado a essa profecia de Joel. Por favor, volta ao versículo 31. Volta ao versículo 31. Isso, observe, o texto diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Detalhes, traz a tela. Joel profetizou mais ou menos 8 séculos antes de Cristo. 800 anos mais ou menos antes de Cristo. 800 anos depois, quando Jesus estava durante o seu ministério, Jesus falando acerca da grande tribulação, veja o que Jesus disse. E logo, isso está em Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, que aflição, que dias são esses? Grande tribulação. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha, não é arrebatamento aqui é vinda de Jesus em glória. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se você quiser mais informações sobre esse assunto, você vai lá no playlist, nós temos alguns programas que falamos sobre a vinda de Jesus em glória e nós explicamos quais são os propósitos dessa vinda, você pode procurar lá no playlist. Então veja que cerca de 800 anos depois de Joel, Jesus também no seu sermão profético fala sobre a sua vinda, esse momento que Jesus virá com poder e grande glória. Volta ao texto mais uma vez, Joel 2:32. Aí diz assim: porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Isso significa dizer que nesse período, traz a tela por favor, sombrio da grande tribulação, haverá ainda possibilidade de conversão, haverá possibilidade de salvação e haverá também pregação do Evangelho. Antes de nós estudarmos o cumprimento desta profecia, eu quero esclarecer algo que eu considero importante. Nós estamos falando de 2 temas hoje. Nós estamos falando sobre a promessa da efusão do Espírito e a profecia sobre a grande tribulação. E eu posso dizer que nós vamos estudar o cumprimento da promessa da efusão do Espírito, que já teve início lá no dia de Pentecostes. Sobre a profecia da grande tribulação, é uma profecia que ainda terá o seu cumprimento no futuro. Então, no futuro próximo, que nós não podemos datar, mas tudo nos leva a crer que será em breve, por conta do que estamos presenciando no mundo inteiro. Então, essa promessa da efusão do Espírito, ela já teve o seu início de cumprimento lá no dia de Pentecostes, nós vamos estudar capítulo 2 de Atos. E a profecia sobre a grande tribulação é algo ainda futuro, profético e escatológico. Vamos ver o cumprimento? Pode abrir a tela, por gentileza. Atos, capítulo de número 2, é um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Você sabe disso, que o livro de Atos é o livro histórico. Traz a tela, por gentileza. O livro dos Atos dos Apóstolos, também conhecido como os Atos do Espírito Santo, é um dos livros mais maravilhosos da Bíblia e traz a história da igreja no primeiro século. O que foi que ocorreu com a igreja após a ascensão de Cristo?
E nós vamos perceber que no capítulo 1º do livro de Atos, Lucas vai falar exatamente sobre a substituição de Judas Iscariotes e sobre a ascensão de Cristo, o retorno de Cristo aos céus. Mas no capítulo de número 2, Lucas vai falar exatamente sobre o cumprimento desta profecia de Joel. Abre a tela, por gentileza, capítulo 2, versículos 1 e 2. Aí diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Professor, que dia de Pentecostes é esse? Traz a tela, por favor. O Pentecostes era uma das principais festas em Israel, que ocorria lá em Jerusalém, onde era uma espécie de festa das colheitas, onde os judeus estavam agradecendo a Deus pelos produtos da terra, pela sua colheita. Que coisa interessante. Os judeus haviam sido curados da idolatria. Eu não sei se você lembra disso. Mas nós falamos no último programa que eles foram lá para o cativeiro babilônico para serem curados da idolatria. E eles retornaram depois de 70 anos e nunca mais foram idólatras. Então, o que significa dizer isso? Que nessa festa de Pentecostes, judeus que haviam sido espalhados pela diáspora, que estavam espalhados em várias regiões do mundo, eles vinham para Jerusalém, para quê? Para comemorar esta festa de Pentecostes, que as principais festas em Israel eram, ou são, né? A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, além de outras, mas estas são as principais. Então eles foram para Jerusalém exatamente para comemorar essa festa de Pentecostes, esta festa das colheitas. E foi exatamente durante a celebração da festa de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado. Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim o texto, Atos capítulo 2, versículo 1. Pode abrir a tela. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo, lá em Jerusalém. Os discípulos estavam reunidos porque Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí diz Lucas, o médico amado, ele diz, e de repente, isso é uma linguagem humana para descrever o sobrenatural. Lucas diz assim: veio do céu um som. Primeiro ouviu-se um barulho, um som. E como era esse som, Lucas? Explica para nós. Ele diz assim: olha, este som, esse barulho, era como se fosse de um vento veemente, impetuoso, como se fosse aquele vento muito forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, os crentes que estavam ali, cerca de 120 cristãos que estavam orando, aguardando o cumprimento da promessa, o revestimento de poder, de repente veio lá do céu este som, este barulho, como se fosse de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 3, aí diz, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. É como se os crentes que estivessem ali começassem a ver aquela chama lá do céu e como que umas línguas de fogo pousando sobre cada um deles. E qual foi o resultado? Passa o texto, por gentileza, o versículo de número 4, aí diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu faço questão de ler mais uma vez esse texto para explicar algo que eu considero importante. Todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, mas não é porque eles haviam aprendido, não é porque eles foram a uma escola, não é porque eles conviveram com pessoas de outras nações, não, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Traz a tela, por favor. Eu faço questão de explicar isso, porque, infelizmente, existe hoje até cursos para a pessoa falar em línguas estranhas, né? E as pessoas ficam lá repetindo uma série de frases, de sílabas, de palavras
querendo aprender a falar as línguas estranhas. Mas observe que o texto é muito claro. Eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Se você ler o capítulo 2 de Atos, você vai perceber isso. Que de uma forma divina, sobrenatural, o Espírito Santo fez com que eles começassem a falar nas línguas daqueles povos, daquelas nações, dos judeus de outras regiões, que Lucas diz, não é? Que eles eram de várias nações, partos, medos, elamitas, da Capadócia, de Cirene, forasteiros romanos, e eles começaram a falar de forma sobrenatural, falar da grandeza de Deus. É interessante que quando nós lemos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, Paulo vai dizer que aquele que fala línguas estranhas, ele fala de mistério com Deus, que ninguém entende. Então eu posso dizer que quando há manifestações sobrenaturais de línguas estranhas, tanto o crente pode falar uma língua desconhecida, que não é conhecida por ninguém aqui na terra, como também ele pode falar um outro idioma, detalhes, um idioma que ele não aprendeu, que ele não foi a uma escola. E lá no dia de Pentecostes, por providência de Deus, eles começaram a falar nas línguas dos partos, dos medos, dos elamitas, dos forasteiros romanos, começaram a falar da grandeza de Deus. Por essa razão, cerca de 3.000 pessoas se converteram e eles puderam ouvir cada um daqueles 120 discípulos, na sua própria língua, falar das grandezas de Deus. Passa o texto, por gentileza, não dá para nós lermos todos os versículos, mas vamos ler o versículo 14. Pedro se colocou em pé e diz assim, olha, levantou a sua voz e disse, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Passe o texto, versículo 15. Aí ele diz assim, estes homens, ou seja, estes crentes aí que estão falando essas línguas estranhas, eles não estão embriagados como vocês pensam, sendo esta a terceira hora do dia. Ainda são 9 horas da manhã. Não pensem vocês que eles estão sob efeito de vinho, não. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha aí. Pedro deixa bem claro que o que estava ocorrendo no dia de Pentecostes era o cumprimento da profecia de Joel. Passe o texto, por favor, versículo 17. E qual foi a profecia de Joel? Nós já lemos, Joel 2:28. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Veja que Pedro repete a profecia de Joel. Passe o texto, por favor, versículo 18. Aí ele diz, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Detalhes, Pedro ainda vai explicar, traz a tela. Assim como Joel profetizou acerca da grande tribulação, Pedro vai fazer menção também no dia de Atos, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Pedro vai fazer menção. Quer ver? Passe o texto, por gentileza. Aí Pedro continua dizendo, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso é futuro, isso é profético, isso é escatológico, é o período da grande tribulação. Versículo 20, aí ele diz, 20 e 21, o sol se converterá em trevas, que essa profecia ainda não se cumpriu, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós podemos concluir dizendo que, em certo aspecto, essa profecia já se cumpriu. Qual foi a profecia que se cumpriu? A promessa da efusão do Espírito. Em certo aspecto, a profecia ainda vai se cumprir. Qual é? A profecia sobre a grande tribulação. Mas posso dizer sim, que lá no capítulo 2 de Atos, eu vou fazer uma ilustração aqui, tá bem? O que eu vou fazer é só uma ilustração para tentar lhe explicar melhor. É como se uma torneira fosse aberta. É só uma ilustração. É como se no Antigo Testamento
a ação do Espírito fosse uma espécie de gotículas, de uma torneira que estava só pingando, porque ia pingando só sobre reis, juízes, profetas e sacerdotes. Mas é como se, no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, é como se Deus abrisse a torneira e houvesse agora uma efusão, derramamento do Espírito sobre todos os servos de Deus. E o que é que nós cremos? Que quando nós cremos em Cristo, nos convertemos dos nossos maus caminhos e recebemos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Todo crente salvo, ele já é templo e morada do Espírito Santo. Agora, nós cremos sim na segunda bênção, que é posterior à salvação, que é exatamente o batismo com o Espírito Santo, que o crente sabe que foi batizado quando ele evidencia em outras línguas, quando ele fala em outras línguas, detalhe, uma língua que ele não aprendeu.